Boa noite, gente. Que bom a gente poder estar junto aqui. E a gente queria convidar vocês a cantar duas canções que falam do grande amor de Deus por nós, do grande amor de Jesus por nós. Saber que o Senhor é soberano e poderoso em todo o tempo, em que também não existe outro além do Senhor, em quem a gente possa confiar. Maravilhoso és, minha inspiração para prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Lágrimas serão para regar a minha fé.
Deus, obrigado que servimos a um Deus poderoso, um Deus que ouve as nossas orações, um Deus que nos livra, muitas das vezes, muitos que nós nem percebemos, mas nós somos gratos a Ti. Ó Deus amado, nosso coração, essa tarde, essa noite, Deus, é de louvor e gratidão. Muito obrigado, Deus querido, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, recebe o nosso louvor de gratidão. Amém. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar. Deixa eu apresentar o Carlos. Ele trabalha na MPC, ele é um engenheiro florestal, ele é um chefe de cozinha que quase ganhou lá o prêmio na Ana Maria Braga, fazendo hambúrguer caseiros e outros pratitos maravilhosos. Carlos manda bem aí na cozinha, hein? E tem um zilhão de habilidades, mas a maior delas é que ele é um seguidor de Jesus, é um servo do Senhor. Eu tenho aprendido muito com ele. Ele na MPC realiza um trabalho muito importante, ele lidera nacionalmente o nosso trabalho com estudantes nas escolas, está no primeiro ano do seminário, também tem nos ajudado lá com a engenharia florestal, ajudando lá no acampamento também, e ele está lá na casa da mamãe, por enquanto, até as aulas voltarem, mas está envolvido com os jovens da igreja, com os cultos, né? E eu convidei para ele continuar a série Lições da Pandemia.
e ele trouxe uma galera visitante. Carlos, está com você a palavra. Que Deus te abençoe da cabeça aos pés. Amém, amém. Boa noite, né, pessoal? Eu acho que uma das coisas ruins da gente estar distante é que a gente não escuta o boa noite de volta, né? Mas, enfim, faz parte. É um prazer estar aqui com vocês, né? Meus amigos vieram todos aí, né? Fico muito feliz assim. Acho que o reino de Deus ele é um reino de amigos. Isso é uma das coisas que a MPC me ensinou. E eu sou muito grato a Deus por todas as pessoas que Ele colocou no meu caminho até aqui, e já sou grato pelas pessoas que Ele vai colocar no meu caminho. Isso é uma coisa que faz toda a diferença, gente. Realmente, eu aprendo com todo mundo que passa pelo meu caminho. Assim. Gosto muito de aprender com todos. Então, brigadão mesmo aí todo mundo que veio. Brigadão, Marcelo, pelo convite. Né? E eu vou pedir para o João colocar o slide agora aí para a gente. E enquanto o João vai colocando os slides para a gente, eu queria que você pensasse em 3 coisas que te acalmam. 3 coisas que te trazem tranquilidade, que quando você está naquele seu momento de caos, você usa essas 3 coisas para te acalmar. 3 coisas que fazem parte de você. Né? E a gente vai carregar essa pergunta, gente, até o final. Então, eu queria que você ficasse com as respostas dessa pergunta no seu coração aí. A quarentena ela mudou nossas vidas, ela mudou completamente nossas vidas e eu acho que isso aí todo mundo está cansado de saber, né, gente? A quarentena mudou o nosso jeito de trabalhar, mudou o nosso jeito de estudar, mudou o nosso jeito de se relacionar uns com os outros, mudou a forma da gente ser amigo, a forma da gente fazer igreja, né? Então, a quarentena ela trouxe uma série de mudanças e, pelo visto, elas vieram para ficar, né? Elas não são mudanças que vão deixar a gente assim tão cedo. E eu vou confessar para vocês que no começo eu fiquei muito chateado com a quarentena, eu fiquei muito chateado com tudo isso. Mas conforme o tempo passando, uma pergunta me subiu no coração, que é: o que será que Deus está pensando nesse meu chateamento? Entende? O que será que Deus pensava quando ele olhava o Carlos chateado? E foi nessa pergunta, mergulhado nessa pergunta, que eu me deparei com uma passagem que eu confesso que fazia tempo que eu não refletia nela, que é o pão de lágrimas. Né? Lá no Salmos 80, no versículo 5, vai falar: tu os sustentas com pão de lágrimas, e lhes dás a beber lágrimas com abundância. Né, gente? Para quem não sabe, os pães de lágrimas é exatamente essa ideia desse sofrimento, desse sentimento de que você está cansado, você está sofrendo constantemente, algo que não tem solução, é uma luta que tira suas forças, que vai minando suas energias. Então a Bíblia ela também trata isso para a gente. Ela também trata sobre esse momento que a gente passa tantas vezes nas nossas vidas, né? E a grande verdade da relação desse pão de lágrimas com a pandemia é que essa pandemia que a gente vive, esse momento coronavírus aí que o mundo vive, é um tempo de pão de lágrimas. É um tempo para alguns em maior intensidade, para outros em menor intensidade, mas para todos nós, gente, é um tempo de pão de lágrimas. Enquanto nação brasileira, a verdade é que a gente nunca passou por um sofrimento. Na verdade, a gente se orgulhou de ser um país abençoado por Deus, bonito por natureza. Esse sempre foi o nosso discurso, esse discurso sempre permeou as nossas conversas, de falar coisas assim: ah, não, mas o Brasil só sofre um pouco com a corrupção, né, e tal, mas a gente pelo menos não tem aqueles terremotos, não tem tsunami, não tem vulcão, não tem nada disso. Nós somos muito abençoados por Deus. Deus é brasileiro, né? Então, expressões que permeiam a nossa conversa até aqui. Então, a gente não estava acostumado com todo esse sofrimento. A gente não foi feito para lidar com o caos. O caos ele não é a nossa praia. O povo brasileiro é o povo que faz piada, gente, com o caos. Então, essa era a nossa marca, até que veio um caos que pareceu que minou todas as nossas energias. Até que veio um caos que realmente é um pão de lágrimas. Mas em meio a esse caos todo, eu vejo a ação do Espírito Santo. Eu vejo o Espírito Santo pegando a nossa dor, o nosso sofrimento e transformando ele em oração.
Então, enquanto povo de Deus, nós, ao invés de murmurarmos, nós oramos. Nós levamos isso diante de Deus. O que tem roubado a sua paz? É não poder sair para trabalhar? É não poder sair para estudar? É não poder encontrar os seus amigos? Ou até mesmo a sua família que está doente com a pandemia, que foi atingido pelo Covid, ou alguém que está enfermo com outra doença e a família está temerosa de levar no hospital porque pode se infectar, enfim. O que está roubando a sua paz, gente, nessa pandemia? É exatamente disso que eu quero que a gente converse um pouquinho essa noite. É exatamente sobre o que as Escrituras falam sobre isso que eu queria que a gente conversasse, né? O pão de lágrimas, ele faz parte da vida do cristão. Ele faz parte da vida de todo mundo. Mas para o cristão, a gente tem um ensinamento a partir desse pão de lágrimas que a gente precisa aprender. E antes da gente ler o que a palavra de Deus fala, lá no Salmos 23, enquanto você vai abrir na sua Bíblia, eu vou te lembrar um pouquinho a historinha do contexto do Salmos 23. O que estava acontecendo ali? Davi, ele estava totalmente encurralado pelos inimigos dele, e ele estava encurralado num oásis. Então, os inimigos dele estavam cercando ele de todos os lados, gente. Davi, ele estava comendo pão de lágrimas. Completamente, assim. Mas é no meio desse caos que Davi ele vai escrever o Salmos 23. Que ele vai falar que o Senhor é o pastor dele e nada vai faltar para ele. Então, talvez, se fosse a gente no lugar de Davi, cercado por inimigos, quase morto ali, a gente estaria reclamando, a gente estaria murmurando, a gente estaria desesperado por uma solução, falando, Deus, por que você deixou isso acontecer comigo? Eu te sirvo. Como que você deixa essa tempestade atingir a minha casa, atingir a minha família? Como o Senhor deixa que isso balance o meu barco tanto assim, Deus? Possivelmente, muitos de nós, irmãos, agiríamos assim. Mas Davi não. No meio daquele caos, ele vai escrever o Salmos 23, que eu quero ler com vocês agora. Beleza? O Salmos 23 fala o seguinte: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Conduz-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Gente, eu não sei vocês, mas quando eu penso no contexto e eu leio esse texto, não me parece que escrever isso, falar isso, levar isso a Deus seja algo que viria primeiro no meu coração. Eu me sinto muito mais tentado a reclamar dessa situação do que a falar que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E entender, então, isso faz toda a diferença na nossa vida, no nosso dia a dia cristão, na nossa caminhada. Então, lá dos versículos 1 até o versículo 3, Davi vai trazer um primeiro ensinamento para a gente. Uma promessa de Deus para as nossas vidas. O Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar, gente. Nada. Você consegue entender o que é esse nada vai me faltar? Esse nada não quer dizer que a sua vida vai ser abençoada e que vai dar tudo certo para você. Esse nada quer dizer que tudo aquilo que você não tem, você não precisa, porque o Senhor é o seu pastor. Então, o que você está vivendo, a realidade que você está vivendo hoje, é a bênção de Deus alcançando a sua casa. A gente precisa entender essa dimensão, gente. Desse Deus que não deixa nada faltar ao cristão. Que ele não deixa nada faltar àquele que segue a ele. Aqueles que seguem ele. É causa esses dias barulhentos que a nossa alma está passando. Então, no mais profundo desespero que você possa chegar, descanse. Seja levado aos pastos verdejantes que o salmista está falando. Lembra dessa promessa que nada vai te faltar? Não vai te faltar o pão dos anjos, mas também não vai te faltar o pão de lágrimas. A refeição feita com lágrimas também vai fazer parte da sua vida. Também vai alcançar a sua casa. Então, gente, não é sobre a gente estar alegre, não é sobre a gente estar feliz o tempo todo,
não é sobre minha família estar indo bem ou minha família estar indo mal. É sobre o que te sustenta. É sobre qual refeição está te sustentando. E mais que isso, é sobre quem está te sustentando. Se nós cremos que Deus é quem está sustentando as nossas vidas, Deus é quem está sustentando as nossas casas, amém a gente sofrer. Amém a gente passar por esses tempos de turbulência. Amém você chorar, amém você ficar triste. Porque isso não afeta a nossa confiança. A gente precisa realmente interiorizar algumas coisas que nós cantamos, né? A gente cantou, ajuda-me a confiar mesmo quando a esperança me faltar. Mesmo quando os dias maus chegarem na minha casa. Então, gente, a gente precisa aprender a confiar em Cristo. Precisa aprender que o momento que a gente vive, que as situações momentâneas da vida não definem quem nós somos. Nós somos filhos de Deus, nós fomos remidos por Cristo, nós fomos escolhidos por Ele. Entende? Essa é a verdade de Deus sobre nós, a gente precisa entender isso. O que acontece nas nossas vidas não determina quem nós somos. Eu gosto muito no versículo 3, quando ele fala, refrigera a minha alma. Eu gosto muito dessa expressão, porque esse sentido desse refrigério não é simplesmente você entrar num lugar com ar-condicionado, né? Não é simplesmente isso. A ideia é fazer voltar. A ideia é que constantemente, toda vez que eu estiver em sofrimento, Deus vai me fazer voltar à tranquilidade. Sabe quando você está chorando no seu travesseiro, compulsivamente, e aí você tem aquela respirada e você volta a chorar? A ideia é esse fôlego que vai te trazer de volta à vida e vai te permitir passar pelo sofrimento. Mas a gente precisa desse fôlego. A gente precisa disso nas nossas vidas. Então, essa oração, refrigera a minha alma. Senhor, faz voltar a minha alma o que ela é, dependente do Senhor, com ou sem sofrimento. E aí, 3 perguntinhas para a gente poder pensar. Nessa quarentena, o que tem te feito sofrer? O que está roubando a sua paz nessa quarentena? Ao longo da sua vida, qual tem sido o seu pão de lágrimas? Talvez o seu pão de lágrimas não começou na quarentena. Talvez seu pão de lágrimas não é da quarentena. Ele vem antes da quarentena, ele vem de uma situação na sua vida, ele vem de um momento que você viveu. Qual é o seu pão de lágrimas? Né? Qual tem sido o seu pão de lágrimas? E você tem encontrado refrigério, gente? A gente precisa se olhar no espelho mais e ser sinceros no nosso relacionamento com Cristo. Você tem encontrado esse refrigério? Essa é mais uma pergunta para a gente guardar. A gente vai conversar um pouquinho sobre ela mais à frente. Mas pode passar aí, João, porque o salmista ele continua. O salmista ele não para por aí. Porque às vezes a gente até entende quem nos sustenta. A gente até entende que Deus nos refrigera, a gente até entende que a gente tem que esperançar, mas aí vem um problema. O problema é que na primeira tempestade, no primeiro momento que o nosso barco balança, a gente deixa de confiar em Deus. A gente joga tudo para o alto e a gente se apega ao que a gente construiu. A gente transforma qualquer outra coisa em Deus. Então, no tempo de pão de lágrimas, eu transfiro a minha confiança para a medicina, eu transfiro a minha confiança para o governo, eu transfiro a minha confiança para a poupança que eu fiz ao longo da minha vida. Todas essas coisas que Deus fez para abençoar nossas vidas, todos instrumentos de Deus para abençoar a gente, mas que a gente transforma em Deus. Gente, a gente precisa ajustar os focos, a gente precisa ajustar as nossas lentes. E meio a essa refeição de lágrimas, a gente precisa lembrar quem está com a gente de verdade. A gente precisa experimentar algo que é chamado de espiritualidade marginal. A espiritualidade marginal é a espiritualidade que flui de tempos de muito sofrimento. Quando a gente tem algumas expressões na vida, mais ou menos assim, ó, o céu está desabando sobre minha vida. Parece que está tudo caindo sobre a minha cabeça, né? Ou então tem um trator passando em cima da minha família nesse tempo. Você não tem noção do que eu estou vivendo. Essas são expressões muito clássicas desses tempos que nós estamos vivendo, essa espiritualidade marginal. A gente precisa abrir nossos olhos para isso. Porque o salmista,
Ele entendia que ele estava vivendo esse tempo e ele vai escrever: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Você consegue entender essa dependência de Deus? Você consegue entender que o salmista também passou por um tempo desses na vida dele? Você consegue perceber que talvez o que o salmista chamou ali de vale da sombra da morte, eu e você estamos chamando hoje de quase 1 milhão de casos de Covid confirmados no Brasil. O nosso vale de sombra da morte é diferente, mas os dois são vales de sombra da morte. O salmista estava cercado pelos inimigos dele, cercado pelo exército adversário dele. Nós estamos no meio de uma pandemia. As duas situações, gente, são situações de vale da sombra da morte. E agora a gente precisa pensar como que a gente vai passar por isso. Como que a gente vai lidar com essa situação? Às vezes parece que muitas pessoas acham que quando o salmista escreve prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, ele está pensando num plano de vingança, né, contra pessoas que, porventura, pudessem ter feito mal para ele, gente. Mas não é isso. Não é isso. Figuradamente, o salmista está falando que Deus, o próprio Deus, vai organizar um jantar que mostre para todas as pessoas que não confiam em Deus onde está a esperança dele. Quando as pessoas olham para você, o que elas veem? Elas têm visto essa fonte de esperança? Elas têm visto essa fonte de paz, de calmaria em meio ao caos? Ou não? Quando elas olham para você, elas esperam mais e mais tempestade de você? A gente precisa pensar nisso. O que a gente tem preparado ali com Deus, no nosso relacionamento, e apresentado diante das pessoas? Gente, tudo bem ficar triste, tudo bem a gente se sentir mal, mas o que a gente esperança para as pessoas? O que a gente transmite de esperança na nossa tristeza? O salmista ensina aqui que, em meio ao caos da vida dele, ele escreveu um dos salmos que eu arrisco dizer que é um dos mais conhecidos do mundo por cristãos e não cristãos. É isso que Deus está te convidando para fazer em meio a toda essa tempestade que a gente possa estar vivendo nesses dias. É esse tipo de refeição que Deus está te chamando para fazer, gente. O pão de lágrimas não tem que ser exclusivamente uma refeição amarga na sua vida. Não tem. O pão de lágrimas ele é uma oportunidade para a gente. Uma oportunidade para a gente, de verdade, esperançar. A gente não pode apenas sobreviver ao caos. A gente precisa viver em meio ao caos. E aí a pergunta que eu te faço é: onde está a sua confiança? Você confia que Deus pode te encher ao ponto, da mesma forma que o salmista, ao ponto que as pessoas olhem para você e falem que você é um mensageiro da esperança em meio a toda essa tempestade? O que te faz ter certeza quando você se olha em frente a um espelho que amanhã você não vai apenas sobreviver a esse caos, que amanhã você não vai apenas sobreviver a mais um dia, mas viver de verdade, viver dentro daquilo que é o plano de Deus, confiar realmente em Cristo? O que faz ter essa certeza no coração, gente? Para onde você tem olhado? A gente precisa refletir um pouquinho disso. Deus, ele é quem dá a direção. Quando o salmista fala, unges a minha cabeça, Deus está querendo te dar a direção da sua vida. Mas será que você tem se deixado dominar pelo caos? Dominar pela desesperança? E não tem deixado que essa confiança que realmente vem dos céus invada a sua vida? Como você tem vivido? O coronavírus, gente, ele não é passageiro. A gente precisa entender isso. As coisas não vão voltar ao mesmo nível que elas eram antes. A gente já falou isso algumas semanas atrás. Então a gente precisa entender que esse pão de lágrimas, esse sofrimento, ele vai durar como parte das nossas refeições mais tempo do que a gente gostaria, do que a gente esperava, do que acreditava que ia ser.
como você lida com isso? O salmista convida a gente a esperançar em Cristo. Será que a gente tem aprendido isso? Será que a gente tem vivido assim? Ou não? Ou a gente tem vivido desesperado, em crise, realmente reféns do caos? Mas o salmista não iria falar, sem deixar a gente com a resposta, né? Para tudo isso. Então, ele vai continuar o texto. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. A gente precisa aprender, cada vez mais, a admirar o que Deus tem feito, gente. O que Deus está fazendo na Terra. Deus, ele está em missões na Terra. Deus, sim, é o grande missionário agindo na Terra. Deus, ele está construindo histórias, Deus está escrevendo histórias, Deus está convidando eu e você para esperançar nele. A gente precisa admirar a obra de Deus. A gente precisa aprender a admirar essa forma que Deus sustenta todas as coisas. Isso é adorar de fato quem Deus é. A gente precisa descansar no relacionamento que a gente desfruta com Deus, com quem Ele é. Só assim a gente vai viver essa realidade de habitar na casa do Senhor todos os dias das nossas vidas. Eu gosto muito desse versículo em especial, porque eu sempre me lembro que quando eu era criança, eu achava que essa parte de certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão, eram duas pessoas me seguindo a vida inteira, sabe? Tipo assim, eu ter duas pessoas me seguindo e essas pessoas, elas vão ficar atrás de mim e uma se chamava bondade e outra se chamava misericórdia. Mas aí, quando eu entendi que não era isso, quando eu entendi, gente, que era o meu relacionamento com Cristo, primeiro foi um alívio, porque é estranho ter alguém seguindo, né? Sim, todo dia da sua vida. Mas, em segundo lugar, foi poderoso. Transformou a minha vida. Sabe? Me fez realmente entender o meu propósito de vida. Me fez entender, gente, que eu preciso entender Deus é. Se eu quiser entender as minhas emoções, se eu quiser entender quem eu sou, se eu quiser organizar a bagunça que existe dentro de mim, eu preciso conhecer a Cristo, eu preciso entender o que Deus está fazendo na Terra. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, dos versículos 15 ao versículo 18, a gente vai se deparar com um momento muito legal de Jesus com os discípulos e talvez também um dos momentos mais conhecidos, né, pela igreja aí de Jesus com os discípulos dele. Fala bem assim, ó, Mateus capítulo 16, do versículo 15 ao 18. Perguntou-lhe eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não sei se você consegue entender a dimensão disso, gente. Mas Simão Pedro podia ter respondido várias coisas, como muitos discípulos fizeram, quando Jesus pergunta para eles quem ele é. Mas ele fala: tu és o Cristo. E porque Pedro tinha entendido que ele era o Cristo, Deus revelou o propósito da vida de Pedro. Talvez para mim e para você, ao conhecer a história de cada um dos discípulos, Pedro fosse um dos últimos que a gente falaria que Deus construiria a igreja a partir dele. Mas não. Pedro entendeu quem era Deus. Pedro entendeu quem era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro entendeu que ele precisava habitar na casa do Senhor todos os dias da vida dele. Precisava reconhecer o poder de Deus, que ele precisava reconhecer a majestade de Jesus ali agora em carne, revelado para ele. Pedro entendeu. Então, gente, muito além do tempo de meditação ou de devocional, é muito mais que isso. Isso também precisa ser feito, claro, mas eu estou falando de momentos e mais momentos que a gente gasta em conhecer a Deus no mais profundo. Tempos e mais tempos que a gente se dedica exclusivamente a se relacionar com Ele por quem Ele é. Por quem Ele é, pelo que Ele fez, pela provisão dEle. Durante esse tempo, a gente
medita entre Deus e o mundo. A gente reflete o que Deus está fazendo no mundo. A gente sente a dor da sociedade. O que está acontecendo lá fora, gente, com as pessoas que não têm esperança em Cristo, precisa doer os nossos corações. Esse é o convite de Deus para a gente, quando ele fala que para a gente habitar na casa dele todos os dias. É esse o convite que o salmista faz. É isso que o salmista entendeu. Que ele precisava viver essa dimensão. A gente precisa se sentir parte da dor do outro. A gente tem a nossa dor, a gente coloca a nossa dor diante de Cristo, a gente chora, a gente sofre, come pães de lágrimas. Mas não somente o nosso pão. O pão do outro também que ele compartilha com a gente. Nesses tempos, então, a gente recalibra as nossas mentes. A gente não vai ficar preso a esse ócio sofrido. Ao contrário, a gente vai recalibrar nossas mentes. Vai recalibrar nossa alma. Para descansar naquele que é soberano sobre toda a criação. Você tem tido esses tempos de aprofundamento do seu relacionamento com Cristo? Você tem ido além do seu tempo devocional? Eu lembro que o Elben Lin César, né, que é o fundador da Ultimato, né, mais ou menos em 2015, um ano antes da morte dele, eu tive com ele lá em Viçosa, e eu lembro de uma frase que ele falou que me marcou muito, que a gente perguntou para ele assim, quanto tempo você costuma gastar na sua hora devocional? E aí ele disse, em dias que eu estou muito mal, para começar, eu começo orando 4 horas. E aí ele desenvolveu a conversa a partir disso. Mas eu fiquei pensando, gente, em meio ao nosso pão de lágrimas, a gente precisa gastar mais tempo se achegando até Cristo, se achegando até Deus. A gente precisa recalibrar nossa mente para a gente não ficar preso no ócio da desesperança. A desesperança pode ser um ócio das nossas vidas. Entendendo quem Deus é, a gente descobre quem nós somos. A gente vai lidar melhor com as nossas emoções, a gente vai conseguir passar por essa fase. A gente vai conseguir viver de fato esses tempos. Você tem recalibrado a sua mente em Cristo? Ou você é do refém das más notícias? Você tem sentido a dor do outro de verdade? Ou você está focado só na sua própria dor? O que você precisa, pensando agora e honestamente, fazer para mudar essa realidade? Lá no começo dessa nossa conversa, eu te fiz uma pergunta. 3 coisas que você faria para te acalmar. Quando você está em tempos de nervosismo, quando você está agitado, com o coração agitado, 3 coisas que você faz para te acalmar. E eu queria que você refletisse agora se nessas 3 coisas, pelo menos 2 delas, envolve alguma disciplina espiritual, envolve gastar mais tempo no relacionamento com Cristo. Gente, só Cristo pode trazer paz e meio tempestade das nossas almas de verdade. Qualquer outra coisa é paliativo. Sabe, é uma medida que você vai tomar, pode até ter um efeito placebo, mas não vai ser suficiente. Só Cristo, de verdade, traz paz em meio ao caos que pode estar acontecendo e a gente pode estar passando. Enfim, né? O autor de Hebreus, lá no capítulo 4, ele vai nos lembrar que há um descanso eterno, que prossegue essa vida, que prossegue nesta vida. Então, é um descanso que começa nessa vida e que se estende por toda a eternidade. E descansar na verdade nos conforta, gente. Traz refrigério para a alma. Leva a gente a habitar na casa de Deus todos os dias das nossas vidas. Faz a gente passar pelo vale da sombra da morte. Porque a gente pode descansar entendendo que Deus está trabalhando no seu plano redentor. Entendendo que o pão de lágrimas faz parte dos planos de Deus para redimir e restaurar sua criação em um estado de glória de verdade, por completo. A gente descansa enquanto muitas pessoas estão inquietas. A gente precisa aprender a contemplar e discernir como a gente pode trazer florescimento para esse tempo de caos. Florescer, gente, em meio ao deserto. Se não está tendo boa previsão de um futuro, a gente sem esperança nesses tempos. A incrível notícia do Evangelho é que Cristo
é a que Cristo tem. É o que Cristo reestabeleceu quando ele morreu ali na cruz. Essa é a grande notícia. Essa é a notícia que nos traz refrigério, que nos traz descanso, que faz eu e você poder esperançar com certeza, que faz a gente poder descansar. Enquanto a gente observa assim, os efeitos do pecado e das trevas no nosso mundo. Gente, a pandemia ela existe porque a queda existe. E a gente consegue entender isso olhando para Cristo. A gente consegue ter essa consciência de que isso faz parte da nossa natureza caída. Mas a nós que fomos perdoados, que agora nos encontramos perdoados, a gente não se deixa desesperar por esse caos. O pecado não faz mais parte da natureza. O pecado ele pode estar ali, mas a nossa natureza agora é de pessoas, seguidores de Jesus, perdoados. De verdade. Que o Pai lançou todos os nossos pecados no mar de esquecimento. Jesus, ele não está te recriminando pelo seu cansaço, talvez você não estar bem, não estar se sentindo bem. Ok? Não é isso que eu estou falando. Mas o que eu estou falando é que o sofrimento, ele ensina. A dor, ela ensina. O tempo de turbulência, ensina. A pandemia, ela ensina. O caos, ele ensina. O pão com lágrimas, gente, ensina. Mas nos acalma. Nos traz calmaria. E quando tudo isso acabar, quando esse pão de lágrimas se tornar novamente pão dos anjos. João, coloca aí o último slide, por favor. Conforme o salmista fala no Salmos 78, né, no versículo 24 e 25, e choverá sobre eles o maná para comerem, e lhes dará do trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos. Ele lhes mandou comida a fartar. Então existe o pão de lágrimas, mas existe o pão dos anjos. Quando a má refeição, que é o pão de lágrimas, se tornar novamente em pão dos anjos, que fica o aprendizado. A gente se alimenta de contentamento. Nós, enquanto seguidores de Jesus, aprendemos sobre o contentamento, sobre crescer de verdade em Cristo. E nosso contentamento não depende das circunstâncias, mas de verdade, gente, é fruto da nossa comunhão com Deus. A gente vai ter um tempo agora para poder orar e meditar nisso. O que a gente precisa mudar nas nossas vidas para que a gente viva essa dimensão que o salmista está trazendo para a gente aqui. E eu queria que a gente passasse uma canção que a Julie, uma amiga da NPC, gravou, e o João vai passar para a gente. Eu queria que você meditasse na letra. E enquanto a letra fala com você também, você ouvisse a voz de Cristo sobre o que você precisa mudar para aprender a descansar em meio a toda essa tempestade. Beleza? Claras que correm sem pressa, ouvir o teu falar é como ser invadido pela luz do sol, ilumina como um farol, minha alma escura, vazia assim, calma, essa paz que cede o entendimento. Quero conhecer, não só ler ou falar, mas provar e aprender a viver em meu furacão, no meu inquieto coração. Só um vento ouvir teu falar, pra tudo se acalmar. Minha alma reconhece quem tu és, dono dos momentos e das estações do meu caminhar. Pai
águas claras que correm sem pressa. Ouvir o teu falar é como ser invadido pela luz do sol, ilumina como um farol minha alma escura, vazia sem calma. Essa paz que excede entendimento quero conhecer, não só ler ou falar, mas provar e aprender a viver em meu furacão, no meu inquieto coração. Só o vento ouvir teu falar, pra tudo se acalmar. Minha alma reconhece quem tu és, dono dos momentos e das estações do meu caminhar. Faz a tua paz em meu furacão, no meu inquieto coração. Só vendo ouvir teu falar, pra tudo se acalmar. Minha alma reconhece quem tu és, dono dos momentos e das estações do meu caminhar. Faz a tua paz reinar. Faz a tua paz reinar. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai, pela tua paz, que excede realmente todo entendimento, Pai. Nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade que nós temos de descansar em Ti, Deus. Mesmo em meio a pães de lágrimas, a gente pode se alegrar no Senhor, a gente pode esperançar no Senhor, Deus. Mesmo nos dias mais sombrios das nossas vidas, a gente realmente pode encontrar refrigério no Senhor, Pai. Pai, eu quero te pedir que essa verdade, mais do que algo que nós lemos há tanto tempo, Deus, seja visível a nós no nosso dia a dia, Deus. Que todo mundo que passar por nós, que todo mundo que esbarrar conosco, Deus, perceba isso, perceba o quanto somos dependentes do Senhor, o quanto o Senhor é o motivo da nossa razão, o quanto o Senhor é quem de verdade traz a calmaria para as nossas almas, Deus. Que de verdade, Deus, uma vida rendida ao Senhor seja o que as pessoas encontrem quando elas passarem pela gente. Que de verdade, verdadeiros seguidores de Jesus que esperançam em Ti, Deus, seja a nossa marca no nosso dia a dia, Deus. Que a gente não fique preso a nenhum método de esperança humano, Pai. Mas que a gente realmente encontre tudo o que a gente precisa no Senhor, Pai. Permita a gente viver essa realidade, Deus. Essa oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Marcelo. Amém, 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 amém. Ô Carlos, semana passada, rapaz, eu ia fazer algo que eu não fiz e eu quero fazer hoje, agora. Eu pediria que ninguém saísse aí da sala. São só mais 5, 6 minutos e a gente termina. No domingo passado, enquanto eu orava, algo veio na minha cabeça que eu deveria convidar pessoas que ainda não tinham entregue o coração a Jesus para fazer isso. E acabou que eu pensei na hora da oração e não fiz isso. E eu não queria deixar passar essa oportunidade, porque tudo que o Carlos falou aí é a pura realidade. Mas se o senhor for o nosso pastor, né? E aí eu queria perguntar para você, o senhor é o seu pastor? Então, quero dar uma oportunidade para todas as pessoas, ou algumas pessoas, eu não sei, que ainda não tiveram uma experiência pessoal com Cristo, de entrega da vida a Cristo, de falar assim com o Senhor: Senhor, entra na minha vida, seja de fato o meu pastor, eu me submeto ao senhorio de Cristo, eu entrego a minha vida a Jesus, eu confesso Jesus como meu Salvador pessoal, eu me arrependo dos meus pecados. Se você não fez isso, eu gostaria que você fizesse. E aí,
Ô, João, eu não sei se é possível depois fazer uma tela aí rapidamente com o meu e-mail e com o meu Zap. Se você tomou uma decisão assim, manda um e-mail para mim. Vou fazer aqui. Tá? mgualbertos@gmail.com é o e-mail, e o Zap o João vai colocar aí. Mas você me procura no particular e fala assim: olha, eu tomei uma decisão, eu quero entregar minha vida para o Senhor. Eu quero entregar minha vida para Jesus ser o meu salvador pessoal. Eu sinto que às vezes a gente anda tão perto da verdade e não toma uma decisão. Então, desde domingo passado eu queria fazer isso, estou fazendo agora, e se Deus falou de alguma forma no seu coração, para que você tome uma decisão e confesse Jesus como seu Senhor e seu Salvador, você, por favor, entre em contato comigo para a gente poder conversar sobre isso, tá bom?